Ageu, capítulo 1, verso 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai vosso passado, o vosso caminho. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Até aí deixa aberto, não feche, até porque se fechar vai ter dificuldade de abrir. Fecha apenas os olhos para orarmos mais uma vez. Santo Deus, mais uma vez, elevamos a Ti a nossa voz, dirigimos o nosso rosto a Ti, humilhados, cônscios da nossa pequenez e da nossa insignificância, cônscios da desobrigação que o Senhor tem para conosco, pois Tu ages por Tua graça, e é nela que fiamos. É naquele madeiro seco, banhado pelo sangue do Teu Filho, é que fiamos nossa fé. Tende misericórdia de nós, Senhor. Num tempo onde a misericórdia não é uma palavra conhecida, num tempo onde Tua glória tem se afastado e se apartado dessa terra, acha graça em nós, sê propício a nós, consterna-nos, quebranta a nossa frieza, indiferença, sensibiliza-nos. O homem natural não pode entender as coisas do Espírito. Nós precisamos do Seu auxílio divino. Abate a nossa arrogância, a nossa soberba, a nossa presunção. E dá a nós uma visão da nossa realidade. Mostra quem nós somos, do que somos feitos. O Senhor conhece os pensamentos dos homens e sabe que são pensamentos vãos. Ensina a contar a medida dos nossos dias, para sabermos quão frágeis somos. Para que na nossa fraqueza e pequenez o Senhor seja engrandecido. Que neste culto brilhe no nosso rosto a glória de Deus, estampada na nossa face, assim como foi na face do Seu Filho. Receba a glória para si, faz Teu reino avançar e nos conforma à imagem do Seu Filho, em o nome de Jesus. Amém. Porque você, como cristão, você é um cristão, mas você é um cidadão, você é um profissional, você é um estudante, você é um pai, você é um marido. Qual é a razão dos seus esforços não resultarem em algo positivo? Qual é a causa da muita semeadura e da pouca colheita? Você semeia muito, mas colhe pouco. Qual é o motivo do seu esforço ter pouco resultado? Como sermos mais frutíferos, mais eficazes, mais prolíficos? Como ser? Então, a Bíblia ensina que há uma razão para isso. Talvez você se empenha tanto no seu trabalho, não tem resultado. Você se empenha tanto nos seus estudos, não tem resultado. Você vive batalhando, gastando horas a fio, planejando, projetando, estudando, vendendo, comprando, acordando cedo, dormindo tarde, e não vê progresso na sua vida, nas suas realizações naturais, ou até ministeriais. Qual a razão disso? De muitas pessoas estar andando em círculos, não prosperarem.
não crescem no conhecimento, não crescem profissional, financeiramente, não avançam na família, não há progresso na família, no casamento, não é 6 por meia dúzia, não há progresso com os filhos, e eles se esforçam, se empenham, eles plantam muito, mas colhem muito pouco ou quase nada. Por que não há progresso? E até ministerialmente, eles tentam trazer almas, tentam se identificar com algum ministério, tentam produzir alguma coisa para o reino, evangelizando, cantando, sei lá, tentam se envolver de alguma forma com a obra, e se dedicam, se esforçam, se empenham, mas não tem resultado. Não tem resultado. Por quê? Qual é o motivo? E até espiritual também, né? Que é uma coisa que deve mexer com você. Eu fico admirado de algumas pessoas se conformar com o seu estado de sequidão, de esterilidade. Elas se contentam só de sentar aí. Elas sabem que elas não leram a Bíblia inteira uma vez. E ano após ano elas continuam sem ler. E elas não têm interesse algum de avançar. Elas se esquecem que Jesus disse, ordenou. A parábola da videira diz isso. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Aquele que em mim não dá fruto, o Pai corta e a lança fora. A parábola do viticultor também, que vai numa vinha e tem uma figueira plantada. Essa figueira está plantada há 3 anos. Por que ela ocupa a terra inutilmente? Eu vou cortar ela. Então o viticultor disse para o dono da vinha, não, espera mais um ano, eu vou adubar. Se der fruto, ela fica, se não der, pode cortar. Então nós somos chamados a produzir resultado, produzir fruto. Você não pode se contentar com o mesmo padrão de oração, de conhecimento bíblico, de santidade que você tem. Tem que haver avanços. A Bíblia diz que é de glória em glória, nós vamos crescendo a imagem dele. Romanos 8, 29 diz que tudo que existe na vida do crente tem um só fim, conformá-lo, moldá-lo à imagem de Cristo. Efésios 4 diz que todos os ministérios da igreja foram criados por um propósito só, edificar os santos e fazê-los crescer à estatura do varão perfeito. Então, fala de crescimento, frutificação, glória em glória, crescer. E eu não entendo porque você ainda não leu o Novo Testamento inteiro até hoje. Eu não entendo que você não leu a Bíblia inteira. Eu não entendo que você não frequenta uma reunião de oração. Eu não entendo que você cai no mesmo pecado dos primeiros meses de convertido. Eu não entendo que você não trouxe uma alma para Jesus. Eu não entendo que você ainda bate boca, quebra o pau com sua esposa. Do mesmo, não há avanço. Não há interesse pelo avanço. Isso é pecado. Isso está em desacordo com a palavra. Isso não está em consonância com o Evangelho. O Evangelho nos ensina galgar elevadas posições de santidade, conhecimentos mais profundos da glória de Deus. E você precisa. Tem livros ali, ninguém compra. Tem Bíblias de estudo, ninguém compra. Tem Bíblia de estudo em casa, ninguém estuda. Tem versículos que há 15 anos você não sabe e continua não sabendo, porque não se interessou em destrinchar, saber o que quer dizer. Tem pecados que ainda não venceu. Então é necessário isso. E você tem que se preocupar com o seu avanço. Isso aqui não é a igreja católica que você vem domingo, assiste à missa, faz o nome do Pai. Não é isso. É um crescimento contínuo, progressivo. Deve acontecer na sua vida. Deve acontecer, senão tem algo errado. Porque aquele que começou boa obra em vós, aperfeiçoará até os dias de Cristo. Crescimento gradativo, progressivo. Então talvez se ele não está fazendo, não está concluindo, é porque ele nunca começou. Você tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar com a inércia, a atrofia. Tem que se preocupar com isso. Não pode se conformar com o mesmo padrão que você tem. O texto aqui, o que ele está ensinando? Veja só, Ageu é um dos profetas pós-exílio, pós-cativeiro babilônico. Você sabe que a nação de Israel foi levada para o cativeiro babilônico, a mando de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Era o maior império da época, ele vai dominar grande parte da terra.
E um dos seus objetivos é a cidade de Jerusalém, é o povo de Israel. Então ele entra, destrói a cidade, o templo, e leva cativo milhares de judeus. Eles ficam no cativeiro 70 anos. Depois quem vai dominar o mundo é Ciro da Pérsia. Deus usa Ciro para cumprir a profecia de Jeremias e de Isaías. Ciro promulga um edito que dá liberdade ao povo em 684 a.C. 684 a.C., Ciro liberta o povo do cativeiro e permite que o povo volte para sua terra, Jerusalém, e a reconstrua. Não é isso? Eles vêm sob a liderança de Zorobabel, a parte política, civil, governador, e Josué, a parte sacerdotal, espiritual, cultica. Eles vêm sob essa liderança. São aproximadamente 50 mil judeus que voltam do cativeiro. Ok? Eles voltam. Quando eles voltam, o que eles encontram? Eles encontram uma cidade há 70 anos em ruínas. Como estava a cidade? Os muros estavam fendidos, as portas queimadas a fogo e o templo destruído. Ao regressarem, qual era a primeira obra a ser realizada? O primeiro dever deles? Reconstruir o templo. Porque há 70 anos não havia culto, não havia sacrifício, a aliança tinha sido interrompida. Israel não cultuava Yahvé na sua terra e no lugar que ele destinou, no templo. Então era o templo que tinha que ser reconstruído, o sacerdócio levítico devia ser restaurado, o sacrifício deveria retornar e o culto deveria ser feito renovando a aliança com o Senhor. É a primeira coisa. O que eles vão fazer? Eles voltam e eles começam a reconstruir o templo. Eles começam. Só que logo no início da reconstrução do templo, eles desistem. Por causa de algumas pressões de povos vizinhos e da morosidade do próprio povo de Israel. Levados por uma ganância, eles param de reconstruir o templo. Para quê? Vejam só. Quando eles voltaram, se você se lembrar de Neemias, a situação de Jerusalém era de miséria, opróbrio e desprezo. Então estava com muita dificuldade econômica, política, financeira. Havia desemprego, havia fome, etc, etc. Logo, para reconstruir o templo, todos os judeus precisavam dispor dos seus recursos. Mão de obra, madeira, tijolos, cimento e o próprio dinheiro em si. Então eles estavam usando todos os recursos deles para reconstruir o templo. Aconteceu o quê? Eles tiraram os olhos do templo e eles começaram a construir suas próprias casas, casas aplainadas, o profeta vai dizer. Eram casas feitas de cedro, eram casas luxuosas. Então eles abandonaram a reconstrução do templo para construir suas mansões, seus chalés, seus sobrados, os seus resorts, e o templo ficou sem ser concluído. Sabe quanto tempo eles ficaram por conta das suas casas aplainadas? 16 anos deixaram o templo. O cativeiro já havia terminado, todas as remessas de judeus já tinham vindo, a promessa tinha sido cumprida, mas o templo não havia sido reconstruído. É então que entra em cena o profeta Ageu. Deus o envia para profetizar para essa nação que esqueceu o templo de Deus em ruínas e começou a construir suas casas aplainadas. Ok? O que é que eu quero ensinar aqui? Vamos lá. Perfeito. Começou a construir suas casas aplainadas. E qual que foi o resultado disso? O resultado disso foi seca nas plantações. Foi que a maior parte da colheita da agricultura era perdida.
foi que a vinha não produzia suco suficiente para o vinho, nem para o suco de uva. As roupas, elas serviam apenas para o verão. No frio, elas não aqueciam. E os salários, eles não tinham reservas. Ou seja, começou a haver um prejuízo. E por mais que eles plantassem, eles não colhiam. Por mais que eles pisassem o lagar, eles não bebiam. Por mais que eles tecessem, costurassem, não dava para aquecer do frio. E por mais que eles trabalhassem, eles não tinham economias. Trocavam 6 por meia dúzia. Eles viviam no aperto, viviam no vermelho, viviam no limite, viviam na miséria. Por quê? Porque deixaram de dar prioridade no templo, ao templo, para dar prioridade aos seus caprichos, interesses egoístas e mundanos. Resultado foi juízo de Deus, retendo de sobre eles bênçãos, prosperidade, colheita, saúde, paz, riquezas. Pode parar aqui, né? Já preguei, né? Vamos aplicar para nós, porque não tem jeito de ser mais claro o texto, ele não tem outra interpretação, o texto, ele não tem outra. Até o neopentecostal, acredito que vai interpretar assim, só não vai pregar isso, né? Senão ele acaba com o negócio dele, então ele não vai fazer isso. Porque ele vive disso, ele vive da miséria dos outros, ele não quer que ninguém continue na miséria, porque senão eu perco freguês. Mas não tem outra interpretação, vamos lá, a aplicação é essa. Israel sai do cativeiro. Israel recebe liberdade do cativeiro, ok? Qual era a prioridade de Israel ao sair do cativeiro? Reconstruir o templo. O que é isso? A área espiritual. Trabalhar nela, lidar com ela, empregar os recursos, a força, o tempo, a energia nela. Trazendo para nós. O que acontece conosco? Estávamos sobre um cativeiro. Éramos prisioneiros do pecado, não é isso? Éramos filhos da ira. Do espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Estávamos mortos em delitos e pecados. Éramos escravos do pecado. Nosso cativeiro era o pecado. Estávamos nas mãos de Satanás. Aí vem Ciro, nosso Ciro celestial, porque Ciro recebeu a mesma conotação de Jesus. Ciro, ungido. Ungido quer dizer Messias. Ciro foi um tipo do Messias. Ciro foi um tipo do libertador. Ciro foi um tipo do enviado de Deus. Ungido quer dizer enviado. Messias. O nosso Ciro celestial, 2000 anos, naquela cruz nos liberta do cativeiro. Nos livra do pecado e das mãos das trevas. Quando Ele nos livra, depois de nos convertermos, sermos salvos, santos, qual é a nossa prioridade? Não são as coisas materiais, são as coisas espirituais. Eles deveriam sair do cativeiro e reconstruir o templo, renovar a aliança, restaurar o culto, restaurar o sacerdócio levítico, restaurar o sacrifício, adorar o grande eu sou. A mesma coisa. Deus nos livra para sermos propriedades exclusivas dEle, para adorarmos o seu santo nome, para pegarmos nossos recursos, inteligência, físico, psicológico, financeiro, emocional, para usarmos os nossos recursos e empregarmos no reino dEle, em fazer sua vontade, nas coisas espirituais e não nas naturais. Foi para isso que você foi salvo, separado, chamado, perdoado, liberto do cativeiro, para servir a Deus.
Então qual era a prioridade? O culto. Entretanto, o que eles faziam? Verso 2, olha lá. Ageu 1:2. Assim fala o Senhor dos Exércitos a este povo: não vê ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em vossas casas apaineladas ou estucadas? Até aí, não, continua. Enquanto esta casa permanece em ruínas. Então a prioridade qual era? Olha só, o templo, a casa que ele está dizendo que é o templo de Salomão, que tinha sido destruído. Aí ele disse assim, ó: acaso é o tempo de vocês, de vós habitardes nas vossas casas estucadas, enquanto essa casa está deserta? Ao invés de restaurar o templo, eles estavam construindo suas mansões de cedro. Então eles estavam usando a madeira que era utilizada para a reconstrução do templo, nas suas casas. O barro, a argila, que é aplainada, né, era feita uma espécie de uma textura, de uma calafetação. Ao invés de estar sendo usado para o templo, estava sendo usado na casa. Os pregos, os martelos, os carpinteiros, eles estavam todos envolvidos nas casas dos judeus e não na obra. Foi isso que eles fizeram. Ou seja, o que se entende? Eles estavam defendendo os seus interesses egoístas. Eles estavam gastando tempo com vaidades, luxo, conforto. Eles estavam fazendo isso. A prioridade deles não era o culto. A prioridade deles não era os 5 livros de Moisés, a lei. A prioridade deles não era o sacrifício. A prioridade deles não era o templo. A prioridade deles era o piso, era o porcelanato, era o plafond, era o carro V8, é a viagem, a lipo, o alisamento, o sapato, o gado, as terras, os seus caprichos. Era o trabalho, o investimento, o diploma, a expansão dos celeiros, com a parábola do avarento. Era essa. E aqui nós não estamos falando de fazer ou não fazer, estamos falando de prioridade. Prioridade. Aqui não fala para não trabalhar, para não estudar, para não cuidar das nossas necessidades. Não fala da solicitude da vida. Aqui fala da prioridade. E o Senhor não aceita a prata. O Senhor não aceita o segundo lugar. O Senhor não é um Deus secundário. Ou Ele é, ou Ele não é. Por isso que Ele chama eu sou. Ou eu sou, ou eu não sou. E nós, a mesma coisa. O Senhor está dizendo para você: se Deus for secundário na sua vida, se o tempo, o salário, o músculo, a beleza, a energia, a inteligência, você está usando para atender os seus próprios interesses e caprichos, e está abandonando a vontade de Deus, isso vai resultar em algo negativo, que nós veremos. Esse é o estado da igreja. Esse é o estado de alguns de vocês. Tem alguns aqui que só vêm no culto domingo. Tem alguns aqui que não frequentam nenhuma reunião de oração. Tem alguns aqui que não leem a Bíblia. Tem alguns aqui que não têm vida de oração particular e secreta nos seus quartos. Tem alguns aqui que não patrocinam a obra de Deus. Tem alguns aqui que não dão valor para a santificação. Elas são coisas secundárias. Tem alguns aqui que não procuram testemunhar no trabalho, evangelizar o vizinho, avançar o reino. Eles estão preocupados com as casas estucadas. Meu diploma, meu financiamento, meu negócio, meu trabalho, meu serviço, minha beleza, minha esposa, meu marido, minhas férias, minha aposentadoria. Era isso que eles estavam fazendo. Resultado, qual foi o resultado deles fazerem essa troca? Qual foi o resultado?
Ageu chega lá para eles: é hora de vocês estarem construindo suas casas estucadas enquanto esta casa fica deserta? Aí eles deixaram a casa, ou seja, eles fizeram assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Eles inverteram, buscar as outras coisas em primeiro lugar, as vaidades, as trivialidades, e deixar o reino em último. Agora, olha o resultado, o resultado que eu vou dar é a causa da sua pobreza, da sua miséria, é a causa de você trabalhar igual um louco e nunca ver dinheiro na sua mão, é a causa do seu casamento não romper, é a causa do seu ministério não sair do lugar, é a causa da proposta de emprego, da condição profissional, social, ser viciosa, ser cancerígena, ser dispendiosa. Aqui está a causa da vida não sofrer nenhuma alteração econômica, nenhuma alteração profissional, nenhuma alteração familiar, nenhuma alteração conjugal. Está aqui, olha qual que foi a consequência. Porque, engraçado, para o ímpio, quanto mais trabalha, mais estuda, quando ele mais investe, faz, mais ele tem. É mais ou menos isso. Mas presta atenção, conosco não é assim. Eu disse que temos outra mente, outra perspectiva. Conosco não é assim. Nós não dependemos da Dilma, do Lula, do Michel Temer, das novas reformas, do câmbio, do dólar, da bolsa. Não. Meu é o ouro e minha a prata, diz o Senhor. Inclusive foi Ageu quem disse. O meu salário vem do céu. Meu patrão é o Senhor. É Ele quem abre a torneira do céu e resolve dar chuva e não dar. É Ele que põe o arroz no meu prato. Eu dependo dEle para comer, para viver. Agora vamos ver a consequência daquele que abandonou o culto, a aliança, que não tem zelo pelas coisas de Deus e que faz de Deus o culto, o evangelho, a cruz, algo secundário. Vamos lá, verso 6, olha lá a consequência. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Sabe qual que era a condição? Juízo de Deus veio em forma de quê? Prejuízo, atrofia. A vida do povo de Israel emperrou, as portas se fecharam, punha máquina agrícola, e ia boi, e ia junto, e ara a terra, e aduba, e afofa, e semeia, e irriga, e vai. Na hora de colher, perdeu metade da lavoura, a geada levou, o inverno levou, não colhe. Aí vamos para as parreiras, para os vinhedos, e planta uva, e planta, e vai, e vamos pisar o lagar, não tem suco, perdeu a plantação, a praga comeu, veio seca a uva, miúda, não cresceu, não tem nem para beber suficiente, quanto mais para comercializar. O trigo mal dá para as famílias, quanto mais para vender e ter lucro. E vai tecendo, e vamos fazer vestuário, e vamos criar indústria têxtil, e vai, mas é tão fino o tecido, é tão magro, é tão que dá para vestir só superficialmente. Na hora do frio, na hora do inverno, Israel toda passa frio. Mas por mais que tece, criem grandes teares, chamem grandes costureiras, e façam, se empenham, não dá nem para livrar do frio. Não livra nem do frio. E quem recebe salário para pôr num saquetel furado. É o saquetel furado, o saco sem fundo. Nunca consegue ajuntar, nunca tem saldo positivo no caixa, nunca tem dinheiro sobrando, nunca tem investimento, nunca tem, sempre no limite. Viviam devendo, com nome sujo, protestado, juro, dívida, credor, bancos, sempre. Sabe qual que é o resultado? Sabe por que o resultado?
Porque não estavam dando prioridade ao reino. Eu estou respondendo a você por que a sua vida está em círculos. Por que você não arrumou emprego até hoje? Por que a sua empresa não sai do buraco? Porque você nunca tem um dinheirinho para viajar com a esposa. Porque as coisas não acontecem. Profissional, financeira, conjugal, familiar. Por que o ministério não vai? Por que você não prega e não converte, evangeliza e não vai? Por que não há? Porque é uma forma de Deus trazer juízo a você por você ter desprezado Ele, por você não dar prioridade a Ele, por você colocar Ele no segundo lugar no pódio, por você dar prata a Ele, por Ele ser o Deus católico do domingo. Isso. Você abandonou o templo, ele está em ruínas. Olha aqui olha aqui o modelo que Ageu dá. 16 anos. Será que você não está empurrando o cristianismo com a barriga há 16 anos? Não, eu conheço gente, é impressionante. Você fala com ela hoje, você fala com ela daqui 2 anos, é a mesma coisa. Até o jeito de andar, não tem espiritualidade, não tem progresso, avanço, crescimento, enchimento do espírito, entusiasmo, alegria, santidade, robustez. Querido, isso aqui, talvez você veio de um pano de fundo católico romano, isso aqui não é missa, meu bem. Isso aqui, cristianismo é relacionamento, não é unilateral, é bilateral, com Cristo. Esse foi o resultado. Põe o dedo aí ou marca, nós vamos voltar, é difícil achar, você vai pôr o dedo aí ou vai marcar, você vai lá para Levítico. Levítico. Olha só, Levítico 26. É o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico. 26. Gênesis, Êxodo, Levítico 26. Levítico 26, verso 18. Olha aqui a maldição para quem desobedece esse princípio. Levítico 26, 18. Se ainda assim, com isto, não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Qual é o castigo? Quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Debalde, em vão se gastará a vossa força. A vossa terra não dará sua messe, os frutos, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Até aí. Olha aqui. É uma promessa, uma maldição para aquele que desobedecer à lei de Deus. Você está entendendo? Abra agora comigo no Salmo 127. Esse é para aqueles que gastam 10, 12, 15 horas trabalhando e acham que está fazendo bonito. Vamos lá. Salmo 127. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O verso 2 faz conexão com 1. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão das dores, ou pão que penosamente granjeasse. Porque aos seus amados ele dá até enquanto dormem. Até aqui. Olha o que está. Eu vou dizer para você, aprende isso aqui. Se você for um homem espiritual, você vai entender. Mas se você não for, infelizmente, você vai continuar no sofrimento. Ele está dizendo aqui, Tiago e Daniela, se o Senhor não estiver à frente desse casamento, do trabalho de vocês, em vão será trabalhar igual 2 loucos. Não resolve. Ele está falando isso aqui, Leandro. Se o Senhor não for a prioridade na sua vida, se Ele não estiver à frente do seu projeto, em vão é o seu projeto.
é vão. Ele está falando isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Gente, você já viu uma construção? Edificar significa fundar, significa construir. Imagina um prédio, 70 operários construindo. Eles estão edificando. E o mestre de obra diz assim: se eu não estiver à frente desse trabalho, instruindo vocês, quando vocês colocar o telhado do prédio, ele vai cair. O Senhor está dizendo que se nós edificarmos, sem o Senhor edificar, em vão é todo esse trabalho que vai durar 2, 3 anos para fazer uma torre. Ou seja, no que você está envolvido? Você está envolvido num projeto, um plano que você se empenha, se esforça, dá os seus rins, seu sangue, suas vísceras. O Senhor está dizendo: se eu não for prioridade na sua vida, se eu não estiver à frente desse trabalho, se eu não abençoar o que você está fazendo, se você não me buscar primeiro, em vão é todo o seu trabalho. Volta para Ageu, vai plantar muito e vai colher nada ou quase nada. Vai colher muito e vai beber pouco. Vai se vestir, mas não vai esquentar no frio. É vão. É vão. O Senhor tem que estar à frente, estar no projeto, tem que ser a prioridade. Tá? Gente, tem declaração mais pesada do que essa? Ele está dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, é em vão trabalham os que edificam, é em vão esse ministério, é em vão esse evangelismo, é em vão essa profissão, é vã essa firma, é vã essa empresa. E a pessoa não percebe que ela fica naquele ciclo vicioso. Entrega currículo, sai e vai, trabalha, vende, compra, deposita, ações, isso, demite, contrata, vai. E ela não sai do lugar. E o Senhor está lá em cima. Vão. Por quê? Porque eu não estou no meio desse projeto. Eu não fui convidado. Não tenho meu aval. Não há temor nessa construção. Não há textos envolvidos nisso. Não há o meu culto sendo feito primeiramente. É vão. Quer fazer um casamento? Deus está nele? Não, é vão. Está começando um relacionamento? Deus está nele? Não, é vão. Está investindo, comprando, vendendo? Deus está nisso? Não, é vão. A sua vida com Deus está em dia? Não, então é vão. Por que ela não está em dia? Porque eu estou gastando todo o meu recurso no projeto e não com Deus. Vão? É vão. É vão. É completamente vão. Olha o que ele vai dizer então, gente. Verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, e repousar tarde, e comer o pão das dores, porque dá aos seus amados até enquanto dorme. Sabe o que esse versículo quer dizer? Olha aqui, está dizendo. Aí você peita Deus. Vai ser vão? Vamos ver se vai ser vão então. Eu tenho uma estratégia. Eu vou acordar cedo e dormir tarde. É o que o texto está dizendo. Vou acordar cedo. Eu trabalho 8 horas, vou passar para 10. Não, 10 não. 12. 12 não, 14. 14 não, 16 horas. Ele está dizendo, inútil vos será acordar bem cedinho, trabalhar 16 horas e dormir bem tarde, para ganhar o pão das dores. Porque Deus, se Ele quiser, Ele dá aos amados até quando estão dormindo. Eles não precisam trabalhar para Deus dar. Inútil vos será. Inútil vos será. Podem dilatar o tempo, podem redobrar os esforços, vocês não colherão. Porque Israel estava fazendo isso.
Contrata a Massey Ferguson, não deu certo. A John Deere, não deu certo. A Case, meu Deus do céu. O coletador, máquina pesada, pega o trigo da Holanda, pega... Nada. Mas que nós estamos errando? Pega o engenheiro agrônico, chama, vamos... E não colhia, e não chovia, e a praga vinha. O Senhor está dizendo, não adianta. A causa da miséria, olha lá para o templo. Olha lá a teia de aranha. Olha lá. O templo está em ruínas. Enquanto o templo não for reerguido, a chuva não volta. A porta não abre. As coisas não se restauram. Gente do céu. Aqui. É tempo de vocês construir essas casas aplainadas enquanto a minha casa fica em ruínas? Deus está dizendo, é tempo desse luxo, conforto, desse trabalho louco, enquanto a aliança com Deus fica quebrada, enquanto a comunhão sua com Deus está quebrada, enquanto você não cresce em santidade, não tem vida de oração, não mortifica a carne, não cultua a Deus. Meu irmão, os puritanos, estude, tem livro dos puritanos ali, a Revelia, compra o livro dos puritanos. Os puritanos diziam assim, que se você faltar de um culto, por motivos não justificáveis, você comete grave pecado, porque você está desprezando o sacrifício de Cristo na cruz. Inútil vos será trabalhar igual um louco, estudar igual um louco, investir igual um louco, vender, comprar estratagemas, estratégias e câmbios, ligações, e-mails e fax e planilhas. E o Senhor, inútil. Senhor, Salmo 73, com o ímpio acontece assim. Pois é, você não é ímpio. Nós somos outro universo, outra perspectiva, outra ótica, outro processamento. É elevado, é alto, meu filho. Inútil você será. Agora eu termino com Mateus capítulo 6. Não. Ai, não era para ter aberto. Desculpa, volta lá. Ageu, era mais um versículo, a gente vai para Mateus. Ageu 1, volta a Ageu 1. Agora qual que é a recomendação que Ageu dá? A hora que ele viu o caos. Verso 7, Ageu 1, 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. A tradução aqui, o correto é: considerai o vosso caminho, pensais no que tendes feito. Assim diz o Senhor: olhai para vós, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Verso 7, sabe o que ele fala, Alexandre? Faz uma reflexão da sua vida. É isso que está dizendo. Considerai vos caminhos. Ageu está aqui no ombro, o cara está lá capá, está fazendo, botando quadro, a samambaia, que luxo, porcelanato, que maravilha, vamos, Aí tem alguém lá, enquanto ele está lá no quadro, e está lá, o que foi? Olha para o que você está fazendo, considera teu caminho, faz uma avaliação da sua vida. Mene, tekel, uparzim. Pesado foste na balança, enquadrado em falta foste, dividido será o seu reino entre os medos e os persas. Você pode estar sendo pesado na balança. Será que você vai ser encontrado em falta? Ou melhor, pese-se na balança, avalie seu cristianismo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, Mateus Volpe, ser cristão é isso aí mesmo? André, ser cristão, tá bom? É isso aí mesmo? Irmão de Sorocaba, é isso? Considera. O que eu faço com a maior parte do meu tempo? A maior parte do meu dinheiro? Com a maior parte das minhas palavras? Com a maior parte dos meus pensamentos? Onde a maior parte dos meus olhos? E aqui, né, e aonde a maior parte do meu coração está? Considera. Olha o que vocês estão fazendo com o tempo. 16 anos arruinado, abandonado, esquecido. Será que não vai 16 anos que você vem numa missa? 16 anos que você faz o nome do Pai,
16 anos que é litúrgico, religioso, que empurra com a barriga. 16 anos sem um progresso, sem um avanço, sem um tio de conhecimento, uma vitória contra o pecado. Meu Deus, considera, avalia onde está o primeiro amor, onde está a santificação, onde está a elevação espiritual. Faz uma avaliação. Aí depois ele diz o quê? Olha lá. Verso 8. Subiu ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. O que significa? Subir no monte, pega a madeira. Que madeira? A madeira de cedro. Eles estavam fazendo isso, subindo e pegando a madeira de cedro. Aí, a hora que ia trazer a madeira, havia um desvio no caminho. Ia para a garagem da casa deles. Eles estão dizendo assim: pegue a madeira de cedro, em vez de aplicá-la nas casas aplainadas de vocês, usem a madeira para reconstruir o templo. Adorne-o, erga-o, levante-o, volte o sacrifício levítico, o sacerdócio levítico, o culto. Façam isso. Jesus está dizendo a mesma coisa 16 anos depois, ou seja, o tempo que você entrou na atrofia. Deus está dizendo: pare de usar seus recursos, tempo, inteligência, consigo mesmo, para os seus caprichos, e os empregue no reino de Deus. Pegue seus diplomas, sua mente, seu corpo, seu tempo, sua saúde, e busque a Deus, busque o reino de Deus, para que o saquitel seja tapado e não furado, para que o saquitel seja farto e transborde, para que a semeadura seja acompanhada com abundante colheita, para que vocês bebam e saciem-se do vinho, da uva, do suco, para que vocês vistam-se e aqueçam-se no frio, para que prosperem, para que avancem, para que cresçam, para que saiam da estagnação, do atoleiro, do caos. Como eu saio? Vai no monte, corta o cedro, traz o cedro para a minha casa e não para a sua casa. O que quer dizer isso? Agora é Mateus 6, e aí eu termino. Mateus 6. Verso 31. Mateus 6, 31. Portanto, não vos inquietei dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Olha o verso 32. Porque são os gentios, é que procuram, ficam ansiosos, nervosos, é que dão prioridade em todas estas coisas. E vosso Pai Celestial está cansado de saber que necessitai de todas elas. Buscai, pois, ao invés disso, entretanto, com vocês não é assim, vocês não são gentios, são cristãos. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas. Está aqui. Todas essas coisas. Aquela que você tanto quer, Lucas. Aquela que você quer, Caio. Está ali, ó. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Filho, são os gentios que procuram. Ímpio. Quem não tem a mente de Cristo. Quem não tem o Espírito Santo. Vocês não. O que vocês fazem? Em vez disso, primeiro o reino. E essas coisas, que coisa? Necessidades básicas. Emprego, trabalho, vestuário, alimento. Serviço, tratamento médico, serão acrescentados. Agora inverte o versículo, Sr. Walter.
busca primeiro as coisas, em último o reino, nada é acrescentado. Nada. Se eu busco primeiro o reino, e em último as coisas, tudo me é acrescentado. Agora, se eu busco primeiro as coisas, e em último o reino, eu vivo na pindaíba que muitos estão. Nada é acrescentado. Não é assim quando você inverte? Não andeis ansiosos, comendo, bebendo, casa estucada, porcelanato, chapinha, viagem, conta, dívida, financiamento, galinha, porco, trabalho, funcionário, olerite. São os gentios que perdem tempo com isso. São os gentios que aplicam tudo nisso. São os gentios que trabalham 12, 15, 18, 24 horas. Nós não. Como é conosco? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. Olha o que ele falou para você não dizer, então eu não posso trabalhar. Eu não falei isso, não coloca a palavra na minha boca. Ele está falando primeiro lugar. Ele não está falando único lugar. Primeiro. Está falando único. Só busquem o reino e fiquem dormindo como vagabundos. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, seja meu reino prioridade na sua vida. Seja Deus aquilo que ocupe a maior parte do seu coração. Seja Cristo o prazer da sua vida. E as outras coisas secundárias. Agora, talvez você tenha dúvida. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? O mesmo sermão, o mesmo capítulo ensina. Está no capítulo 6. Nos primeiros versos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Buscar em primeiro lugar o reino é dar prioridade na sua vida em fazer a vontade de Deus. É buscar as coisas espirituais no lugar das naturais. É viver para Deus e não para o mundo. É dar prioridade na vontade, na palavra, na obra de Deus e não nas coisas do mundo. É isso. Você busca em primeiro o reino no seu casamento? Como é buscar em primeiro lugar o reino no meu casamento? Amar a esposa, cuidar dela, adornar ela. Como é buscar em primeiro lugar o reino no meu casamento? É ser submissa ao meu marido, é ser auxiliadora idônea, sábia. Como é buscar primeiro o reino na família? É honrar pai e mãe, estimar, respeitar, obedecer. Como é buscar primeiro o reino na família? É não irritar os filhos, é criá-los com a palavra, discipulá-los, discipliná-los como preciso. Como é buscar primeiro o reino na sociedade? É pagar contas em dia, é limpar o nome, é não dever ninguém, é pagar os credores, é ser honesto, transparente, é falar a verdade e não mentir. Como é buscar o primeiro reino religiosamente? Vida devocional, oração, jejum, leitura, vigília, culto. Isso é prioridade no lugar do restaurante, da pizza, da viagem. Isso é primeiro reino. O que é primeiro reino? É perdoar aquela jararaca que não merece, mas eu perdoo. É reconciliar, é olhar no rosto, é perdão. Isso é primeiro reino. O que é primeiro reino? É contribuir com suas ofertas, com a sua contribuição. Eu já disse que a causa de muito problema financeiro é porque a gente sonega o dízimo e a oferta. As pessoas não contribuem. Primeiro reino é honra ao Senhor com a primícia da tua renda. O que é primícia? A primeira parte que eu ganho, eu separo para o Senhor, não é o restolho. Isso é primeiro reino. Primeiro reino no trabalho, na rua, no semáforo, na bicicleta, na moto, cheio de mulher seminua. Eu desviar meus olhos. Primeiro reino é o meu pensamento vir seta de pensamentos impuros e eu bloqueá-los. Primeiro reino é parar o carro e prestar socorro para uma alma desaventurada na rua. Primeiro reino. Dá prioridade nisso.
Eu vou só citar 3 coisas, 3 princípios que compreende buscar primeiro o reino. 3. Aí eu termino. O que é buscar primeiro o reino na prática? Ou seja, deixar as casas estucadas, meus caprichos e interesses pessoais, para reconstruir o templo. 3 aspectos. Primeiro reino. Dar prioridade na sua vida devocional. Essa você não abre mão para nada. Se você estiver tendo um infarto, espera orar, ler, jejuar, depois tem um infarto. Essa você não negocia. Buscar primeiro o reino é não negociar a sua vida devocional. O que é vida devocional? É o tempo que você gasta com Deus em oração e leitura da palavra diariamente. Não é semanal nem mensalmente, diariamente. Qual é o período da sua vida devocional? Me fala. Qual é o período que você tira do dia para ler a Bíblia e orar? Isso é buscar o primeiro reino. Isso é inegociável. Inegociável. E tem que ter isso. Tem que ter. Senão, a plantação não vai ter colheita. Vai continuar. Senão, vão beber e não vão saciar. Senão, vão cobrir. Vão passar frio. Segundo, primeiro reino. Cuidar da sua família. Não, é depois de Deus. A outra coisa inegociável é o tempo que você gasta com a sua esposa e com seus filhos. Discipulando, edificando, orando, amando a esposa. Discipulando, edificando, amando os filhos. Isso é reino. Se você faz qualquer outra coisa e deixa a mulher e os filhos abandonados, você está em pecado e não está dando prioridade ao reino. Pode trabalhar, buscar, fazer igual um condenado. Céus tapados, céus de bronze. Maltrata a esposa, não trata com carinho, não adorna, não ensina, não ora com ela, não tem ternura, paciência, não está buscando o reino. Depois da mulher, filhos. Filhos. Não é obrigação de ninguém na face da terra dar provisão, educação, amor e discipulado para os teus filhos. É pai e mãe. É sentar com o filho, corrigir, disciplinar com a vara, educar, ensinar seio, higiene pessoal e pregar o evangelho para os filhos. Terceiro, a obra. Isso é dar ênfase no reino. Fazer a obra de Deus. O que é isso? Dar testemunho do evangelho. Pregar o evangelho. Falar do amor, da cruz de Cristo. No trabalho, na escola, no ônibus, na rua, no e-mail, no fax, no celular, no Twitter. Isso é buscar primeiro o reino. É não omitir o evangelho. Essas 3 coisas. Aí o que acontece? Jesus ele fala isso com uma categoria. Jesus fala isso com um deboche. Um deboche. Aí, essas coisas, essas coisinhas aí, essas vão te ser acrescentadas. Isso aí, sabe? Pão, leite, aluguel, gasolina. Ou seja, Jesus está dizendo, aí, vocês vão plantar e vão colher. Vão beber e vão saciar. Vão comer e vão se fartar. Vão cobrir e vai se aquecer. E vai ajuntar e vai prosperar. As portas vão abrir. Deus vai abençoar teu casamento, seu emprego, sua empresa, seus funcionários, seu ministério, seu evangelismo, sua pregação. Eu termino dizendo o que Ageu dizia. É tempo de vocês construírem as casas aplainadas, estucadas, enquanto esta casa fica deserta? Endireitai vossos caminhos, olhai para vós, fazei um exame, subi no monte, colhei a madeira, edificai minha casa, e serei glorificado, e dela me agradarei, diz o Senhor. Meu irmão, amanhã cedo na reunião de oração, aqui,
Amanhã, na hora do almoço, prega. Amanhã, tardezinha, naquele pão de 11, tira o olho do pecado. Amanhã, noitinha, come com a família, ora, beija, abraça, canta hino, prega a Bíblia. No culto de domingo, seja generoso. No semáforo, dê um trocado para alguém, abençoa. No frentista, fala do amor de Deus. Deus abençoe você, meu filho. Lá, aquela tataravó liga, pede perdão, perdoa ela. Chega em casa hoje para a esposa: filha, hoje eu tiro o arreio, a espora e a sela. Desculpa, é o seu cavalo que eu fui. Primeiro reino. Faz um voto com a tua mulher, vamos ler a Bíblia inteira, eu e você, vamos. Quanto tempo? 6 meses, então vamos lá. Vamos começar Gênesis, 5 capítulos por dia. Então vamos. O que eu não entender, você me ensina, o que você não entender, eu te ensino. Vamos. Vamos orar junto? Eu tenho vergonha, eu também tenho. Não, vamos tentar, vamos. Eu consegui, foi difícil. Um mês depois, bem, nós estamos orando 1 hora juntos, você viu que delícia? Então, gente do céu. Bem, vamos limpar o nome, está na hora de limpar. Vamos. Mas onde eu arrumar dinheiro, meu bem? Vende meus sapatos, tem 800 lá em casa. Se vender, paga tudo as contas. Então vende os 800 sapatos. Vamos limpar, vamos pagar o irmãozinho, vamos parar de fazer de conta que a gente não sabe que deve. A gente passa como se nada dizer, a gente deve, vamos pagar. Vamos virar homem, marido? Não sei. Vamos, vai, vira homem. Não sei, é tão você. Vira homem! Vou virar então. Buscar o reino. Fecha os olhos então. Vamos cuidar das casas, da casa do Senhor agora.